Olá, estudantes do 7º ano, tudo bem com vocês? Eu me chamo professora Anne e hoje nós vamos trabalhar matemática. E hoje nós temos aqui a nossa intérprete, a Elisângela. Tudo bem, Elisângela? Tudo bem. Então vamos lá. Hoje nós vamos falar sobre potenciação de números inteiros. Isso mesmo. Bom, nós vamos efetuar agora a potenciação com os números negativos e positivos, ok? Bom, você lembra então qual é o significado de potência? O que significa uma potência? Em quais situações utilizamos a potenciação? E mais, quais são as regras, quais são as regularidades da potenciação? Vocês se lembram como resolve? Então, vamos relembrar. Veja, aqui nós temos uma potência. Como que a gente lê essa potência mesmo? 3 elevado à segunda potência, ou quando o expoente vale 2, nós podemos ler 3 elevado ao quadrado. Bom, o que é o expoente? O expoente é o número pequenininho que vai na potência. A base é o número que nós vamos repetir de acordo com o número de vezes que o expoente me determinar. Ou seja, como o nosso expoente aqui é 2, nós vamos repetir a base 3 duas vezes. Nós vamos fazer 3 vezes 3. E 3 vezes 3 é 9. Então, o resultado dessa continha é a potência, ok? Só não podemos esquecer quem é a base, quem é o expoente e quem é a potência, ok? Bom, vamos então praticar um pouquinho? Veja, neste exercício ele está pedindo para você verificar quantos quadradinhos há em cada figura. Então vocês têm 3 figuras diferentes e cada figura tem uma quantidade de quadradinhos diferentes. Vocês podem resolver isso de 2 formas. Claro, vocês podem contar os quadradinhos, mas eu gostaria que vocês utilizassem o conceito de potência. Como vocês resolveriam essa situação utilizando o conceito de potência, ok? Então a professora vai dar alguns minutinhos para vocês tentarem resolver esse exercício e já voltamos, ok?
Vamos corrigir o nosso exercício? Então veja, na letra A, se vocês contaram, vocês viram que tem 9 quadradinhos. Mas como é que a gente poderia resolver isso utilizando a formulazinha da potência? Ó, eu sei que eu tenho 3 quadradinhos na base e 3 quadradinhos do meu lado, ok? Se eu for fazer lado vezes lado, por ele ser um quadrado, todos os ladinhos são iguais, ok? Então, se eu for fazer o cálculo, 3, que é o valor do primeiro lado, vezes 3, que é o valor do segundo lado, 3 vezes 3 é 9. Ou eu ainda poderia fazer 3 elevado à segunda potência. Ou eu posso ler como isso mesmo? 3 ao quadrado. Por que quadrado? Conseguiu entender por que utilizamos a palavrinha quadrado quando o expoente vale 2? Porque os ladinhos são iguais, ok? E como é que eu calculo a areazinha de um quadrado? Eu calculo fazendo lado vezes lado, ok? Então, por isso que nós podemos dizer 3 ao quadrado ou 3 elevado à segunda potência, ok? Que é igual a 3 vezes 3, que é igual a 9, ok? Vamos para a letra B, então? Na letra B, nós vamos utilizar o mesmo conceito. Olha lá. Quantos quadradinhos eu tenho aqui nesse lado, nessa base do quadrado? Eu tenho 5. E 5 temos aqui nesse lado também. 5 vezes 5, 25. Então, significa que essa figura tem 25 quadradinhos. Ou poderíamos dizer que 5 elevado à segunda potência ou 5 ao quadrado é igual a 25, ok? Bom, vamos lá para a letra C, então. Na letra C, novamente, quantos quadradinhos temos na base? 7. E quantos quadradinhos temos desse lado aqui, na altura? 7 também, porque é um quadrado, então ele tem que ter lados iguais. 7 vezes 7, então no total ele tem 49 quadradinhos. Ou poderíamos dizer que 7 ao quadrado é igual a 49, ok? Bom, e nessa situação, percebam que agora nós temos uma dimensão a mais, ok? Então, nós temos que contar quantos cubinhos há em cada figura. Cubinhos, ok? Então, como é que vocês vão fazer para resolver essa situação? Como é que vocês poderiam resolver essa situação utilizando o conceito de potência? Será que vai ser o mesmo expoente? Provavelmente não, né? Porque agora nós temos uma dimensão a mais a ser considerada, ok? Então a professora vai dar um tempinho e já voltamos.
Vamos lá então, vamos corrigir o nosso exercício? Então, como a professora falou, agora a gente tem que multiplicar a base, né? Nós temos que elevar a nossa base por 3. Por quê? Porque nesse caso, veja, nós temos 1, 2, 3, 4, 5 quadradinhos, ok? Então, nesse ladinho, 5 quadradinhos na altura e 5 quadradinhos no comprimento da figura. Então, eu vou fazer 5 vezes 5 vezes 5. Desculpa, a professora está falando quadradinho, mas na verdade não são quadradinhos, né? Como eu tenho uma dimensão a mais agora, eu estou medindo a quantidade de cubinhos que completam essa imagem, essa figura maior, ok? Então, eu vou fazer 5 elevado à terceira potência, igual a 125. Ou como é que eu poderia ler isso? Como a professora fez a correção agora, isso aqui é um cubo, então eu poderia ler 5 elevado ao cubo, ok? Quando eu falo 5 elevado ao cubo, significa que eu vou multiplicar essa base 3 vezes por ela mesma. Então, eu vou fazer 5 vezes 5, 25. O 25 que deu aqui eu multiplico por 5, que vai dar 125. Então, significa que eu tenho 125 cubinhos, ok? E agora? Agora, eu vou fazer o mesmo procedimento, só que vocês perceberam que a quantidade de cubinhos, ela aumentou para as 3 dimensões, né? Largura, altura, comprimento, ok? Então, vamos lá. Quantos cubinhos eu tenho? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Por se tratar de um cubo, ele vai ter as mesmas quantidades de cubinhos, né, cubos menores, nas outras 2 dimensões. Então, vou fazer 9 vezes 9 vezes 9, ok? Eu vou multiplicar o 9 3 vezes por ele mesmo. Então, vai ficar 9 ao cubo. 9 ao cubo, 9 vezes 9 vezes 9. Quanto que é 9 vezes 9? 81. O 81 que deu aqui vezes 9, 729. Então, significa que nessa figura há 729 cubinhos, ok? Bom, vamos então contextualizar um pouquinho, vamos conversar sobre o que nós aprendemos. Olha lá. E como seria a potenciação com um número negativo na base? Você já parou para pensar nisso? Será que os parênteses, eles são importantes nas outras operações? Lembre-se que podemos representar uma potenciação com multiplicações. Então, veja nesse exemplo como ficaria uma potenciação com a base negativa. Olha lá, eu tenho menos 6 elevado ao quadrado, ok? Então, eu vou repetir esse menos 6 2 vezes. Então, eu vou fazer menos 6 vezes menos 6. Vamos fazer a multiplicação normal. 6 vezes 6, 36. E vamos fazer o jogo do sinal. Menos com menos é mais. Ou seja, uma potenciação é uma operação que serve para reduzir as multiplicações que são extensas, que são sucessivas. Então, se a potenciação é uma operação próxima da multiplicação, significa que nós vamos utilizar as mesmas regras, ou seja, menos com menos na multiplicação é mais. Em outras palavras, podemos dizer ainda que quando temos uma base negativa com qualquer expoente par, o resultado fica positivo, ok? Bom, vejam essas situações. Em todas essas situações, nós temos a base com expoente par, ok? Então, vejam essas 3 primeiras situações. Nas 3 primeiras, nós temos a mesma base, mais 3. Mais 3 ao quadrado, mais 9. Mais 3 elevado à quarta potência, mais 81. Mais 3 elevado à sexta potência, 729. Agora, reparem aqui que todas as bases são negativas e o expoente é par.
E reparem ainda que todos os resultados ficam positivos, ok? Por quê? Porque o expoente é par. Ou, se você for fazer o jogo do sinal, você vai perceber que em todas as situações o resultado vai ficar positivo, ok? Então vamos lá. Vocês perceberam uma regra, perceberam que existe um padrão. Se a base é negativa e o expoente é par, a potência será positiva, ok? Veja, ó, independente para base positiva ou para base negativa, desde que o expoente seja par, resultado sempre vai ficar positivo, ok? Então vamos lá, vamos praticar? No nosso Praticando 3, ele pede qual o resultado das potências abaixo. Então nós temos menos 7 elevado a 4, olha lá, todos eles têm expoente par, ok? Mais 10 elevado a 4, menos 30 elevado ao quadrado e menos 40 elevado ao quadrado. Então a professora vai dar um tempinho para vocês tentarem resolver, ok?
Vamos corrigir o nosso exercício? Então veja, menos 7 elevado à quarta potência. Nós vamos repetir esse menos 7 4 vezes, né? Menos 7 vezes menos 7, 4 vezes. E aí eu tenho que fazer o joguinho do sinal. Menos com menos é mais com menos é menos e menos com menos é mais. Ou eu posso pensar na nossa regra que a gente acabou de aprender. Toda vez que eu tenho base negativa com expoente par, o resultado fica positivo, ok? Mais 10 elevado à quarta potência, mais 10.000, ok? Menos 30 elevado à segunda potência, mais 900. E menos 40 elevado à segunda potência, quanto é que vai ficar? Mais 1.600. Olha, a professora colocou aqui novamente a regrinha dos sinais na multiplicação, ok? Bom, outro detalhe também é quando eu tenho as potências de base 10. Se eu tenho expoente 4, né? Eu sei que eu posso fazer então 10 vezes 10 vezes 10 vezes 10. Ou eu posso pensar assim, que como o expoente é 4, eu tenho que acrescentar 4 zerinhos no meu resultado final, ok? Então é uma forma também da gente memorizar, da gente aprender, ok? Bom, na aula de hoje, nós falamos sobre potenciação dos números inteiros. Nós aprendemos que a base negativa com expoente par gera um resultado sempre positivo, ok? Eu espero então que vocês tenham gostado desta aula e até a próxima. Até lá!